Boa tarde, amigos. Estamos começando os Donos da Bola desta sexta-feira, primeiro dia deste ano novo, 1º de janeiro de 2021. Estamos na Band e, é claro, também na nossa live no YouTube. E olha só, um programa especial. Nós vamos recordar momentos importantes da temporada de 2020. E, é claro, sempre com um olhar projetando para este ano de 2021. E o nosso primeiro assunto é justamente a rivalidade de Grenais. No ano passado tivemos 6 clássicos, o Grêmio ganhou 4, aconteceram 2 empates, o Inter marcou apenas um golzinho no adversário, foi justamente no último Grenal pelo Campeonato Brasileiro na Arena, gol de pênalti do Thiago Galhardo, e o Grêmio marcou o João Batista Filho 6 gols no Internacional. Uma supremacia tricolor impressionante em 2020. Bom, o Grêmio foi melhor e, para mim, a justificativa, Meneghetti, para o Grêmio ter sido melhor são os jogadores, a personalidade deles. Todo time campeão, ele precisa ter jogadores do estilo Jeromel, Maicon, caras que são decisivos. Seja o Everton lá atrás, que nunca tinha decidido o Grenal, mas chegou naquele da despedida e jogou muito. Do PP, que marcou o gol decisivo. O Internacional, ele precisa ter lideranças como tem o Grêmio, dos caras que chegam o seguinte, ó, a gente tá mal, mas o Grenal tem que ganhar. A gente tá diferente, mas esse aqui tem que ganhar. Todo mundo lembra, nós já cansamos de falar como é que foi a história do presidente Fernando Carvalho na ida para Buenos Aires, que conversando no hotel lá com o D'Alessandro e o empresário dele, depois da conversa, acertando detalhes burocráticos, como é que seria vir para o Inter, ele chamou o D'Alessandro para um canto, ele conta isso, levou o D'Alessandro para uma sala auxiliar e disse assim, ó, lá funciona assim, 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 assado. Tem Grenal e tu tem que destruir. Beleza? Tá entendendo? Tá. E o D'Alessandro guardou aquilo, chegou aqui e fez o que fez no Grenal. O Inter perde Grenais por isso, porque não tem essa figura. Tá, Gorjank. Eu acho que essa tese do JB do preparo psicológico, né, e que foi construído ao longo de muito tempo, né, o Grêmio é um time que se acostumou a vencer com esse mesmo grupo, essas figuras que o JB trouxe, o Jeromel e o Maicon, eles foram fundamentais na superioridade do Grêmio nesse clássico Grenal, e as contratações que o Grêmio fez, e talvez a única que tenha dado certo nesse ano de 2020, foi de um jogador que em todo o clássico se portou muito bem, que é o Diego Souza, e além disso, os jogadores que vêm surgindo também entram com esse espírito. 2 Grenais, pelo menos, foram decididos pelo PP, que é um jovem jogador que só teve oportunidade a partir desse ano de 2020. Esse é o principal ponto que desequilibrou o clássico nesse ano de 2020, o preparo psicológico dos jogadores. Porque se a gente pegar o momento dos times, o Internacional, em diversos clássicos, chegava com um certo favoritismo em relação ao Grêmio. Favoritismo porque vinha o melhor momento. E o Grêmio cambaleando ali, o Grêmio tropeçando. Mas chegava no Grenal, o Grêmio confirmava. Muito por conta desses cascudos que tem no time do Renato. Eu já vou começar provocando o Fabiano Baldasso, que está em home office hoje, porque a festa de Réveillon dele se estendeu à madrugada e foi até o raiar do sol no litoral gaúcho, dizendo o seguinte: eu acho que é mais simples, eu entendo o argumento do JB, e o Baldasso, ao longo do ano passado aqui no Donos, falava muito do emocional do Inter. E acho que ele tem um pouco de razão, essa tese é irmanada com a tua, JB. Mas o meu entendimento, a qualidade é diferente. O Grêmio tem mais qualidade que o Internacional. O time do Grêmio tem melhores valores, tem jogadores, além da questão da personalidade, do anímico, do emocional, tem jogadores com mais qualidade, tem uma defesa que falha menos, o Jeromel e o Kahneman, tem um meio-campo mais estruturado, tem jogadores de talento, que foi o Everton até setembro e depois o PP. Então o time do Grêmio, em resumo, é melhor que o time do Inter e isso explica uma superioridade que é gigante e que, aliás, Baldasso, é difícil de explicar como a direção do Inter conseguiu respaldar um treinador que em enfrentamentos com o principal rival foi um desastre. Boa tarde, Baldasso. Eu pensei que a gente ia começar 21 sem falar no Cudê, cara. Mas começamos bem, o JB. 8 minutos. Demoramos para falar do Cudê. Primeiro, queria dizer o seguinte para você. Gostaria de saber de quem foi a infeliz ideia de fazer uma retrospectiva do ano. Tudo que eu queria era esquecer o ano do Internacional. Em segundo lugar, tu estás redondamente enganado, Leonardo Meneghetti. O Internacional não é inferior ao Grêmio, ao grupo de jogadores. A qualidade não justifica. Acho que o JB toca num ponto principal e o Meneghetti lembrou que eu falei isso o ano todo. O Internacional chegou nos Grenais da temporada melhor do que o Grêmio, técnica e taticamente.
E o Internacional foi suplantado porque o Grêmio tem um time maduro e o Internacional tem um grupo de personalidade fraca, um grupo de pouca inteligência emocional. O que se lembra do Internacional dos Grenais são os faniquitos. O D'Alessandro no faniquito contra a Federação, o Patrick pegando no pescoço do Orihuela, é só o que se lembra do Inter do Grenal. Descontrole emocional. Meneghetti, a discrepância em relação a essa questão psicológica como um argumento, ela é tão, eu posso sublinhar ela tão forte que eu vou lembrar um Grenal só. O Internacional jogou um Grenal no Estádio Centenário em Caxias do Sul, em que o seu treinador estava trabalhando há 4 meses. 4 meses. E o treinador do Grêmio estava jogando futevôlei. E aí se chegou no Grenal, o Grêmio, mesmo com um time jovem, tocando a bola, maduro, encontrando... E o Internacional atabalhoado, fazendo tudo errado, com erros técnicos e tal. O Grêmio foi muito mais maduro do que o Inter, não melhor, mais maduro do que o Internacional nos Grenais. Essa é a explicação, Meneghete. Sabe o que para mim simboliza? Tu ia comentar o gol ali? Não, eu acho que é o seguinte, o Baldasso toca num ponto importante que é, o Grêmio não necessariamente foi melhor em todos os Grenais, a gente não pode virar o ano de 2020 para 2021 achando isso. Teve o Grenal na Arena, onde o Inter jogou muito bem, empatou. Teve o Grenal no Estádio Centenário, onde o Grêmio não foi tão superior assim, durante os 90 minutos, ganhou com gol de falta do Jean-Pierre. Nem sempre o Grêmio foi melhor, mas o Grêmio foi mais decisivo, o Grêmio foi mais efetivo, também por conta desse amadurecimento dos jogadores. Tem um lance emblemático, que é a briga na Libertadores, que ficou ofuscada pelo principal, que óbvio era a gente lamentar a briga que aconteceu. Todo mundo... Qual das brigas? Que teve a da Libertadores? Não, da Libertadores. Quase todo mundo se arrependeu, menos o Paulo Miranda, que tira onda com isso e coloca luva de boxes e inclusive queria tatuar ele brigando. Infelizmente, lamento demais essa atitude do Paulo Miranda. Mas ali tem um ponto importante, Meneghetti. Nunca é hora de brigar. Mas, naquele momento, a briga só interessava para alguém. Parar o jogo, tu entendeu? Para o Grêmio. Porque se tinha alguém que podia ganhar aquele Grenal era o Inter. E o Inter não foi inteligente psicologicamente para entender. Opa, eles querem treta, eu não vou começar uma treta. E digo mais... O Inter tinha que fugir e não parar o jogo e tentar fazer o gol, porque ainda tinha uns 5 minutos para isso. E depois da treta... E o Inter não tinha mais sabe... Tinha mais de 5. O Inter não é... Tinha uns 10 minutos. O Inter Tanto é que as melhores chances depois disso, inclusive, foram do Grêmio. O Jeromel bota a bola na trave, o Jean-Pierre dá um chute perigoso. Isso aí. A tomada de decisão... Sabe, a tomada de decisão, ela vale para tudo. Seja naquele cara, a gente falava aqui do Potker, o Potker passava quando tinha que chutar, chutava quando tinha que passar. Ele tomava a decisão errada. Cara, tu não pode brigar se tu tá melhor que teu adversário, se tu tá amassando eles. É óbvio que, e o Inter inclusive participa, provoca, mas eu quero dizer que o Inter tinha que fugir da confusão e o Inter foi pra briga. Mas eu acho, Baldasso, vou te dar aí uma esteira para tu subir, que o Renato entendeu melhor a rivalidade Grenal, tá na aldeia, conhece, do que o argentino que comandava o Internacional. O argentino que comandava o Internacional jogou um Grenal de Libertadores no Beira-Rio com um Musto e Lindoso retrancado para não perder do Grêmio. O argentino que treinava o Internacional promoveu a única vez que eu vi na minha vida o Inter jogar um Grenal em casa retrancado. Que dia é hoje? 1º de janeiro. Hoje é 1º de janeiro. Cara, sexta-feira. Não existe aquele negócio de ano novo, Teu vida nova. foi forte, tu não sabe nem o... Não, tô desorientado. Nem o dia. Tô desorientado. Aquele negócio de ano novo, vida nova, cara. Parem de falar no cu deles. Mas a temporada é a mesma ainda. A temporada só acaba no final de fevereiro. Parem de falar no cu deles. Mas, Meneghetti, quem jogou retrancado, não vou dizer retrancado, mas quem se retraiu naquele jogo foi o Grêmio. A gente lembra, o Renato escalou Lucas Silva, Matheus Henrique e Maicon no jogo. Ele tira o Jean-Pierre, não o Jean-Pierre, era o Thiago Neves que vinha sendo titular. O Thiago Neves entra até no segundo tempo daquele jogo. Ele tira um meia de ofício para colocar um volante e naquele jogo a estratégia do Grêmio foi exatamente essa. E aí o que aconteceu? O Grêmio foi surpreendido. Sim. O Grêmio com os 3 volantes amassou o Inter, porque jamais imaginava que o Inter fosse ter um iluminado na Casa Mata que fosse escalar um time retrancado para enfrentar o Grêmio com 3 volantes. Amassou no primeiro tempo, né? No segundo tempo o Inter tem um Musto expulso e melhora. O Inter melhorou com o Musto. O Musto não deu certo aqui, né? Isso é real. Bom, vamos falar o segundo assunto aqui importante desse ano. A gente sempre sonha muito com dupla Grenal chegando longe na Libertadores da América. O Internacional foi empurrado para fora da competição muito cedo pelo Boca Juniors. No meu entendimento, uma estratégia errada da sua comissão técnica e dos seus dirigentes. Porque o Internacional foi jogar um jogo no Chile com o time reserva, contando que o Grêmio venceria o jogo em Porto Alegre com o América. O Grêmio não venceu e se o Inter tivesse vencido, o Inter teria o caminho facilitado. Pegaria, por exemplo,
muito provavelmente o Guarani do Paraguai, e empurraria o Grêmio para uma chave mais difícil com o Boca Juniors. Aquele jogo foi um pecado capital do Inter na Libertadores da América. E o Grêmio foi um pouco mais longe, mas saiu da competição por uma certa porta dos fundos, tomando 4 do Santos na Vila Belmiro. JB. Certa porta dos fundos, tu tá sendo benevolente com o time do Renato Portaluppi, né? Não, o Grêmio saiu de uma forma assim... Rio de Janeiro, a gente tá todo mundo meio aqui... Mas o Grêmio não podia ter levado aquela... Podia ser eliminado do Santos, mas não jogando aquele futebol. O próprio Renato admitiu isso na sua entrevista coletiva, teve cobrança pro grupo. Ele disse que o Grêmio não competiu. Olha só, isso é importante, uma crítica relevante. Não competiu na Vila Belmiro e seguramente também não jogou bem aqui, e isso explica muita coisa. O Grêmio, para mim, quando eu olhava as duas circunstâncias, Copa do Brasil e Copa Libertadores, eu vi o Grêmio com mais chance de ganhar a Libertadores. Por quê? O Flamengo caiu na Libertadores. E aí tu imaginava o seguinte, a Copa Libertadores vai ter 2 grandes times, o Grêmio, que sempre cresce, e o River. Eu não imaginava nem um Palmeiras ressurgindo de uma maneira mais impactante. Enfim, o Grêmio, na minha visão, tinha tudo para chegar nessa final de Libertadores. Perdeu por erros seus, talvez até por soberba, quem sabe, de não respeitar o Santos. O Internacional, cara, foi onde podia chegar. O Inter foi onde podia chegar, pelo que aconteceu, pela saída do treinador antecipado, pelo que veio o Abel. O Abel fez um jogo de exceção lá na Bombonera, mas se não fosse ali, cairia mais pra frente. Enfim, o Inter, cara, vamos ser sinceros. Analisando o Inter... jogado com força máxima no Chile, o Inter teria um caminho mais fácil. Mas, Meneghetti, desculpa. Quem quer ganhar Libertadores, ganhar Libertadores tem que ficar pensando em time mais fácil, mais fraco, mais... Não, tem que ganhar. Então e o faz Inter uma não das tem time piores para ganhar. campanhas na primeira fase, como fez o Inter, e aí pega um adversário gigante pela frente. Aí o Boca ganha, né? O Boca fez a 16ª campanha e ganhou a Libertadores. Até porque o Meneghetti é sorteio, então não tem como tu... Antigamente até tinha como tu desenhar um pouco mais o caminho. Mas tu pega as equipes que foram segundo colocadas. Tu pode pegar as equipes teoricamente que estão em primeiro, elas estão mais fortes, mas o Inter poderia ter um caminho um pouco mais simples também. Podia ter pegado através do sorteio. Pegando os primeiros colocados, quanto pegando os segundos colocados, poderia ter um caminho um pouco mais complicado. Mas, Tiger, o Inter escolheu o caminho mais difícil, cara. O Inter escolheu o caminho mais difícil. Inter e Grêmio têm saídas... A participação do Inter e do Grêmio nessa Libertadores foram constrangedoras. O Grêmio pelo episódio da sua saída, como aconteceu ano passado contra o Flamengo. E o Inter como um todo. O Inter participa de uma pré-Libertadores em que começa arranhando e passa. Beleza, antes da parada para a pandemia. E depois o Internacional faz uma fase de grupos constrangedora. O Inter foi a terceira pior campanha entre os classificados da Libertadores, sendo que escolheu usar um time reserva para preservar para um jogo do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a classificação, essa barbeiragem do Cudê e da direção do Internacional custou caro porque pregou o Boca. Não precisava pegar um time mais forte. O Grêmio pegou o Guarani do Paraguai. O Inter poderia ir crescendo, pegando adversários gradativamente mais fortes. Quando tu pega o Boca no momento de uma instabilidade, é óbvio que a grande chance é cair. Os dois foram constrangedores na Libertadores. Eu acho 2 coisas. Em primeiro lugar, o grande jogo que machucou o Internacional na primeira fase, com certeza, e a gente vinha falando antes da superioridade do Grêmio e Grenais, foi aquele Grenal da Libertadores na Arena. Aquele jogo foi disparado, o jogo que mais machucou o Internacional, o gol do PP e tudo mais. Aquele Grenal foi pelo Campeonato Gaúcho, né? O Grenal da Libertadores, já depois da pandemia, foi aquele do PP no Beira-Rio, né? Isso, sim. E esse é o ponto. Para mim, é ali que é a linha de corte. Ali que define a classificação. Tá? Sim, o Grêmio primeiro, perde. O Grenal define quem classifica em primeiro e quem classifica em segundo. Mas eu tenho, assim, esse negócio de escolher adversário, caminho mais fraco e tal, porque é uma enganação. O Grêmio estava jogando super bem, ganhando todo mundo, não sei o que, estava passando pelo Guarani. Aí quando pegou um Santos, estava de salto alto. Foi mal. Mas, JB, não entro nessa. Está dizendo por que o Grêmio caiu fora contra o Santos? Por causa do salto alto. Essa competição é uma competição que se joga de forma estratégica. E essa tua tese é linda, dita pelo Francisco Rubens Minelli, que fez aí 92 anos agora, e nos anos 70, que tinha Manga, Figueroa, Caçapava, Batista, Carpegiani em 75. Não, quem faz o carnê é o time. Mas agora os times estão num nível muito próximos. Pegar Guarani do Paraguai ou pegar Boca Juniors tem uma diferença gigantesca. E o time vai crescendo e incorporando na competição. Quando o Inter faz a estratégia errada, ele se ajuda a eliminar da Libertadores. O Boca, por exemplo, o Boca foi o primeiro colocado e pegou o Inter, cara. Olha a pedreira que o Boca pegou, quase foi eliminado pelo Inter. E fez o papel dele de ser o primeiro colocado. Só que o caminho era muito mais, vamos dizer assim, estava muito mais aberto para o Grêmio. E o Grêmio tem que ser muito cobrado.
Porque o Grêmio tem elenco, tem treinador e tem investimento de 12 milhões mensais para quem é campeão da Libertadores. E o Grêmio tinha um grande adversário desde que caiu o Flamengo. Tá, o Palmeiras ressurgiu, mas que era o River Plate, que é ainda o River Plate porque seguiu. O Santos vai pegar quem na semifinal? O Santos pega o Boca. O Boca? River e Palmeiras, Santos e Boca. Cara, podia ser um Grêmio e Boca. A gente viu que o Boca Juniors não é tudo isso aqui Agora, na Arena. Não é tudo aqui isso. No Beira-Rio. E para mim o grande problema do Inter foi a troca do comando, né? Foi a saída do Cudê. No momento que chega o Abel, da maneira que o Abel chega, fez com que o time se desorientasse um pouco. O Cudê classificaria contra o Boca? Eu acho que sim. Eu acho que era mais fácil. Eu vou dizer o seguinte, se o Cudê... O Cudê pediu... O Meneghetti anunciou que o Inter estava fora da Libertadores contra o Boca e era o Cudê o treinador, porque o Meneghetti já sabia. Mas ele estava errado. Tu não espera a coerência do Meneghetti. Descendo a ladeira com o Cudê, rapaz, para com isso. Não pode... A estatística, a gente vive falando nos últimos programas do ano aqui da estatística, do Abel, do Cudê. A estatística não mostra que o time com o Cudê vinha cambaleando. Vinha jogando mal. O último jogo dele é um empate com o Curitiba no Beira-Rio, 2-2. Deixa eu só completar minha tese que eu ia O pegar no melhor gancho aqui jogo do Inter no ano foi contra o Boca, JB. Foi o melhor jogo do Inter do ano e foi com o Abel. Mas eu não tô discordando de ti. Eu só queria colocar aqui a situação do Tiger. Se continuasse o Cudê, mesmo que estivesse decaindo, ia cair mais lentamente. E dava para passar do Boca, porque era uma sequência de trabalho. Não por ser o Cudê gênio, não. É porque é uma sequência de trabalho. Quando veio o Abel, se o Abel tivesse chegado um mês antes, se na primeira vez que o Cudê pediu demissão, um mês antes de sair, naquele jogo lá do Chile, que ele ficou revoltado, tal, que ele tinha pedido demissão, não lembro se era Chile ou Colômbia, mas que ele pediu demissão. Ele pediu demissão, ele já tinha pedido demissão. Ele já tinha pedido demissão para a direção, porque ele estava meio pistola aí, com falta de reforço, queria pagar $1 milhão de dólares pelo zagueiro Segalho, acho que é o nome do Racing, aí o Inter disse que não tinha dinheiro. Se lá atrás ele já tivesse saído e o Inter tivesse condições de colocar o Abel, ou seja quem for, um mês antes, ia ter um mês para se preparar e montar um time para jogar contra o Boca. A sorte teria sido diferente. Às vezes as coisas acontecem na hora errada. Se fosse um pouquinho para lá, um pouquinho para cá... Vamos fazer um intervalo, já voltamos. Estamos nesse 1º de janeiro, sexta-feira, analisando grandes momentos da temporada passada e, é claro, sempre remetendo e projetando para este ano de 2021. Até já. Muito bem, estamos de volta com este Donos da Bola especial, sexta-feira, 1º de janeiro de 2021, relembrando os grandes fatos marcantes da temporada passada e, é claro, projetando para este ano de 2021. Vamos falar de Campeonato Gaúcho. O Grêmio confirmou a sua hegemonia local, mais uma vez foi campeão gaúcho, tirou o Inter na fase semifinal e disputou com o Caxias, aliás, em jogos muito disputados, muito competitivos, tanto é que no segundo jogo na Arena o Caxias se saiu melhor, mas o Grêmio foi campeão. Esse título mostra o que ao longo da temporada passada, JB? Nada. Nessa temporada, tu quer dizer? A temporada passada, 2020. Não, a temporada não acabou. Não, a temporada não acabou, né? A temporada mas acaba foi em ano fevereiro. passado. O ano né? acabou. O Meneghetti já tá virando a chavinha. Nada. O Gaúcho não serve para nada. Eu acho que serve. Eu Pra acho que é enganar. pequena a amostragem, mas acho que dá uma pequena amostragem de que o trabalho do Renato localmente tem sido superior aos treinadores que ele enfrenta no Internacional. Eu acho que mostra para o lado negativo. O Gauchão, para mim, só pode mostrar coisa ruim. Ganhar o Gauchão é obrigação da dupla Grenal. Quem não ganha é que teve problema. E quem chega na terceira colocação sem conseguir vencer um Grenal, então nem se fala. O Inter foi uma vergonha no Campeonato Gaúcho. O Grêmio fez sua obrigação. O Gauchão também acho que não significa nada e a mostra disso foi o ânimo após o título do Grêmio. Vocês lembram como é que foi o dia do jogo na Arena? O Grêmio recebeu o troféu constrangido. E a torcida indignada com a atuação do time que quase entregou para o Caxias. O Gauchão não significa nada e para mim o Gauchão de 2020 foi um dos tão melancólicos que podem apontar aí talvez até uma Eu quero mandar um grande releitura a abraço respeito da ao competição. presidente da Federação Não, Gaúcha que é um de Futebol, cara- Luciano Oxman. Um feliz ano novo, né, passando o seu Réveillon, sua passagem de ano com a sua família. Veja, presidente, que estão dizendo aqui, JB e Tago, que o Gauchão não serve para absolutamente nada, opinião da qual eu discordo. Eu acho há muito tempo que a dupla Grenal deveria jogar o Campeonato Gaúcho, especialmente para quem está na Libertadores, com suas equipes de transição. Mas isso não vai me levar a dizer que o Gauchão não serve para nada, que não vale nada. Velha frase
do lendário Cláudio Cabral. Se é ruim ganhar o Gauchão, pior é perder o Tá, mas Campeonato daí, Gaúcho. aí, ô Meneghetti, tu tá falando o seguinte, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Pelo seguinte, tu tá dizendo que o Gauchão é bom, mas tu tá desvalorizando Não, eu ele tô com as dizendo tuas que atitudes. eu não me abraço na tese de que não vale nada. Tá, mas então, Não mas daí abraço. tu... Tá, mas vale o quê? O Inter Ô, perdeu Meneghetti, o Gauchão. é um título regional. O Inter perdeu o Gauchão pro Grêmio, né? O Inter perdeu o Grenal, não chegou na semifinal. Nem chegou a disputar o título. Não chegou na final contra o Caxias. O Grêmio também perdeu a final do primeiro turno pro Caxias. O Inter perdeu. Isso significou alguma coisa pro Claro que futuro do Inter? não, claro que não. O Inter embalou o assim? Campeonato O Brasileiro. se o Gauchão Grêmio- respaldou a sequência do Renato. Será? Se respaldou, Mas sim. O respaldou Inter por quem, significou Meneghetti? muito, tá, Igor? Oi? Pro Internacional foi um vexame. Aquilo ali começou a desestabilizar A o gestão- Internacional. A gestão, Estabilizou Medeiros não tanto, ganhou, a gestão Medeiros não ganhou nenhum título gaúcho. Não. Se tivesse vencido como a gestão Luigi, que venceu 4 edições do Campeonato Gaúcho, acho que teria algum significado. Não teria. E Baldasso desestabilizou. O Inter foi líder do Campeonato Brasileiro depois, engatou uma sequência de vitórias na temporada, mas como Foi desestabilizou? líder, a perda do Campeonato Gaúcho, a impossibilidade de ganhar grenais, levou já uma cara... Gente, vocês estão tratando como se o Eduardo Cudê tivesse passado todo o tempo que esteve aqui incontestável. Tinha uma parcela assim, eu fazia live de noite com as pessoas pedindo a saída do Cudê porque não ganhava Grenal, porque tinha sido terceiro colocado no Campeonato Gaúcho, Assim, cara. assim, ó, pesou sim. Assim, ó, pra encerrar de Gauchão da minha parte... Até porque não vamos perder muito tempo falando de até porque Gaúcho. não vamos perder muito tempo. Eu tenho como meta em 2021 me estressar menos nessa bancada. Tu e Bagé. Ser mais tranquilo. O Bagé também disse isso, né? É bom saber que, então, hoje, no primeiro dia do ano, estás te despedindo do programa. É isso. Se tu quer estressar menos, tem que ficar longe. Tem que ficar longe. Aqui não vai dar. Então, assim, eu tenho como ser menos definitivo, não passar um ar de tanta arrogância, porque eu não sou arrogante. É verdade o que eu estou dizendo. As pessoas me acham mascarado, Faz uma camisa. arrogante. Eu não sou arrogante. Não, mas é que às vezes eu passo essa falsa impressão. Não, o primeiro ponto é o cara que diz, não, eu não sou arrogante. Não, eu tento não ser, pelo menos. É só que, às vezes, tu te empolga aqui na emoção e tu tenta colocar as coisas. Mas eu só quero, chefe, amavelmente, sem querer te bater, né? Começar um 2021 com a gente não discutindo, porque a gente briga muito nos corredores da Bandeirantes. Cara, como é que tu diz que o gauchão, que tu não desvaloriza o gauchão, que tu acha que é importante não sei o quê, sendo que tu quer colocar o time B? Se tu quer colocar o time B, a tua prática é diferente do teu discurso. Tu diz que é importante, bota o time B, cara. Não existe Mas isso. Eu acho, a gente não vai ter muito tempo que eu quero falar de Campeonato Brasileiro também, que aliás é a competição aí que tem um Que é Grenal à importante, parte. que aconteceu tem um mesmo. Grenal à parte. Tá. Eu só acho o seguinte, para quem tá na Libertadores, não tem condições físicas de jogar as duas competições, JB. Tem que jogar. Então eu defendo há muito tempo que a dupla jogue, que acerte com a federação. Vamos jogar com o time de transição. Agora, eu não vou dizer aqui que o gauchão não vale nada. Eu não sou tão radical. É isso, é simples. Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Os dois estão brigando por vaga direta na Libertadores da América, no mínimo por vaga no G6, e talvez, eu discordo, JB, talvez tenha que contar com um certo tropeço aí sequencial de São Paulo. Não é impossível, mas é improvável também pelo título do Campeonato Brasileiro. Baldasso, eu vou começar contigo. Qual a análise que tu faz da dupla Grenal neste Campeonato Brasileiro que vai até o final de fevereiro? O Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro no seu começo, quando não o valorizou, quando começou a colocar time reserva em praticamente todos os jogos. Ali o Grêmio perdeu o Campeonato Brasileiro, tanto que teve uma recuperação fantástica que sequer serviu para colocá-lo entre os 4 melhores da competição. O Grêmio estava fora desde o começo do Campeonato Brasileiro. O Internacional tem uma arrancada muito boa e existe uma explicação para isso. O Internacional teve um período de preparação física durante a pandemia que foi muito bem organizado, né? O Internacional chegou voando na ponta dos cascos e melhor do que os outros. Enquanto o Internacional teve uma condição física superior, o Inter deu uma super arrancada do Brasileiro. Depois, quando as coisas se equipararam, o Internacional teve um setembro terrível e que começou a virar realidade. Depois o Inter dá uma pequena reagida e depois cai de novo. A liderança do Campeonato Brasileiro do Internacional, ela foi altamente ilusória. Os principais adversários do Inter tinham 2 ou 3 jogos a menos naquele momento que o Inter na competição. O Inter não chegou a fazer um bom Campeonato Brasileiro, na minha opinião, em nenhum momento. O Inter teve lampejos no Campeonato Brasileiro.
Tiger. Meu Deus do céu, se o Inter não chegou a fazer um bom campeonato brasileiro, em nenhum momento, talvez o Inter tenha sido o time... Chegou a cair o sinal do Baldasso com essa tese. não, Chegou a cair o sinal pesada. dele. Não, a internet não resistiu. Eu não quero mais ouvir isso. A internet também tá de ressaca, né? Vamos combinar isso, né? O Inter talvez tenha sido o time que por mais rodadas liderou o Campeonato Brasileiro no primeiro turno. Ilusório, 2 rodadas atrás. Tá, mas essas rodadas de diferença, elas já foram tiradas. A gente pega o primeiro turno do Internacional, que são ali 19 rodadas, o Inter ficou o quê? 2 pontos atrás do São Paulo. O Inter fez um bom Campeonato Brasileiro. E o Inter, entendo que em alguns momentos oscilou, empate em casa com o Bahia, derrota fora de casa com o Goiás ali, tentando manejar nas 3 competições, e não pode perder para o Goiás em casa. Mas são situações tão pontuais de jogo, porque o Inter, na arrancada que teve... O Inter perdeu para o Goiás fora. Sim, na derrota para o Goiás fora de casa, que o Inter tinha um a mais, inclusive, e perdeu. Tem jogo com o Goiás agora, se não me engano, nos primeiros dias de janeiro aí, 10. Acho que vai lá. E a decolagem do Inter com uma liderança, pelo menos teve um modelo de jogo. O Inter era um time consistente, se não em resultados, mas em atuações. O Inter sempre tentava atuar da mesma maneira. A queda aconteceu com a troca no comando técnico, que é normal, o que agora já está conseguindo recuperar. Mas o campeonato do Inter foi bom, sim, no primeiro turno. JB. Para mim é muito simples, tá? Eu vou tentar recuperar um número que eu trouxe, eu acho que foi na segunda-feira, no começo dessa semana. O Grêmio tem 26 jogos no Campeonato Brasileiro, 10 com o time titular, força máxima, o que tem de melhor, 10 com equipe mista, com pelo menos 4 ou 5 reservas, e outros 6 jogos completamente reserva. E aí, excetua-se aí, eu separo, você vai dizer assim, mas em alguns momentos não dava para colocar todos os titulares, tinha muita gente no departamento médico. Não, eu não estou aqui para colocar necessariamente culpados, tá? Neste momento, pelo menos nessa avaliação pontual. Eu estou para dizer o seguinte, não tem como, em 16 oportunidades, de 26 jogos, em 16 vezes, tu não coloca a força máxima a ganhar o Brasileirão. Eu não lembro de um time que poupando tanto ou sendo obrigado tantas vezes a colocar um time reserva, para não se imaginar que eu estou culpando, porque nesse momento não é achar culpados. É sim o diagnóstico. O Grêmio não vai ganhar o Brasileirão enquanto não colocar força máxima em, assim, 80% da competição. 30 segundos para ti, Baldasso. Não, para dizer o seguinte, cara, o Inter, ao contrário, o Inter priorizou o Campeonato Brasileiro, em detrimento, inclusive, das Copas em determinado momento. O Internacional acreditou que este seria o ano para recuperar uma hegemonia, ou sei lá o que o Inter não tem há mais de 40 anos. Então eu não posso, Tiger, considerar que o Internacional fez um bom Campeonato Brasileiro, se o Campeonato Brasileiro do Inter é para brigar por uma vaga Libertadores. E com todo respeito, já era antes. Continua sendo. Isso não é bom, Tiger. Muito bem, olha só, pessoal, queremos agradecer a sua grande audiência no ano de 2020, fazer o convite para que você fique ligado no nosso Donos da Bola, nosso debate raiz sobre dupla Grenal do meio-dia e 30 a 1h30, já a partir de segunda-feira no horário normal, aqui na tela da Band e no nosso canal do YouTube. Um ótimo dia primeiro para você, vem aí um grande final de semana, que você comece o ano novo com muita saúde e com o pé direito. Nos encontramos aqui na Band nos Donos na próxima segunda-feira, ao meio-dia e 30. Tchau!